ouvindo Rede Master 95,7 MHz. A rede de rádio do Sistema Master de Comunicação. Grupo Alex Filho. Atenção Paraíba, para o top de 5 segundos. A partir de agora, o melhor programa político da televisão paraibana. Agora também no rádio. Conexão Master. Conexão Master. Conexão Master. Entrevistas, debates e a sua participação direta e ao vivo de todo o estado. Está no ar. Conexão Master. Conexão Master. (14 horas 7 minutos), virou agora 14:08. Alex Filho, Alex Filho, Alex Filho, com você. No ar, a partir de agora, o Conexão Master. 14 horas 8 minutos, 2:08. Boa tarde, João Pessoa. Boa tarde, grande João Pessoa. Boa tarde, Paraíba. E aonde nós chegamos através das nossas plataformas. Pois bem, Conexão Master Rádio no ar pela Rede Master 95,7 FM. Hoje, quarta-feira, 18 de setembro de 2019. Diversos temas de interesse de João Pessoa, de interesse da Paraíba, de interesse de todo o Brasil. Temas relevantes para nós debatermos aqui no Conexão Master Rádio. João Anderson, boa tarde. Boa tarde, Alex Filho. Boa tarde aos companheiros de bancada aqui, Pedro Beja e Anésia Nunes. E muito boa tarde para você que nos acompanha aí pela Rede Master, seja no carro, seja em casa, no trabalho. Você vai ficar agora muito bem informado com as principais notícias do dia aqui no Conexão Master Rádio. Salário mínimo congelado por 2 anos. Ontem incendiou aqui no Conexão Master Rádio e, pelo que eu vi, nenhuma mudança. Exatamente, até agora. Só se o Bolsonaro se calou e mandou todos também se calarem, não é? Exatamente, até agora nenhum pronunciamento oficial do governo, nem do próprio Jair Bolsonaro. A gente escolhe o quê? Que eles se calaram e não vai ter mais nada? Seria algo precipitado da nossa parte. Exatamente. Ou a gente escolhe que eles ainda estão estudando, estão avaliando congelar por 2 anos o salário mínimo no Brasil. E avaliando o impacto disso, da notícia também, né, que correu ontem o Brasil na população. Talvez saber como é que a população esteja recebendo essa notícia. Verdade. Anésia Nunes, ferveu ontem o WhatsApp 35789003, Juninho, a nossa live no Facebook, as pessoas participando, também linhas abertas 35789003 ou 9004 para você ligar e telefonar. Ontem as linhas nós não demos conta, ontem o WhatsApp também não demos conta. Anésia Nunes, você está aqui hoje com o Juninho para interagir. Participe da nossa programação, mandando mensagem de voz ou de texto no nosso WhatsApp 3578-9003. 3578-9003. Zap Master. Ligue e participe. 3578-9003 ou 3578-9004. Você está ouvindo Conexão Master. Muito boa tarde, Alex Filho, João Almeida, Pedro Beja, a Juninho também que está aqui junto conosco. E muito boa tarde a você, ouvinte da Rede Master, que está aqui acompanhando o Conexão Master Rádio. E se você quer interagir com os debates daqui, os assuntos sugeridos, os diálogos, você pode mandar sua sugestão, sua pergunta, seu comentário ou até mesmo uma crítica através do nosso WhatsApp, DDD 83 3578 9003 ou pelo 3578 9004. Você também nos acompanha em tempo real através da nossa live no Facebook, facebook.com/Redemaster Paraíba. Lá você vai acompanhar toda a programação do Conexão Master Rádio ao vivo. A gente aguarda a sua interatividade. Alex Filho.
2 da tarde, 12 minutos, 14h12, Pedro Beija. Não sabia que o seu sobrenome era Beija, Pedro Beija. O certo é com o I ou sem o I? Com o I, Alex. Com Beija. o I. Ok, boa tarde, seja bem-vindo à bancada do Conexão Master. Hoje você está emprestado da produção do conteúdo da televisão Master na bancada da nossa emissora de rádio, a Rede Master 95,7 FM. Boa tarde. Boa tarde, Alex. Boa tarde, João Anderson. Boa tarde, Anésia. Estou aqui emprestado, né? Mas sempre fazendo o nosso trabalho direitinho, né? Sistema Master de Comunicação, seja televisão, rádio ou portal. Muito legal. Cheio de informações? Exatamente. Sempre com as principais novidades aqui dos principais jornais e sites. Vamos juntos, então. João Anderson, escolha a primeira notícia de relevância nesse momento para nós informarmos o ouvinte e a ouvinte Master. Já vou começar com um projeto de grande polêmica nacional. Vamos lá. Que o Congresso ele está avaliando ressuscitar um projeto que reduz transparência em campanhas eleitorais. O projeto, que foi rejeitado ontem pelo Senado Federal, pode voltar à tramitação na Câmara com o texto original. Para alguns especialistas, os tópicos defendidos por alguns deputados visavam dificultar a fiscalização de campanhas eleitorais. Alguns parlamentares já defendem publicamente a retomada do texto da Câmara, mesmo sendo um projeto que possa desgastar o Congresso junto à opinião pública, como é o caso do deputado Paulinho da Força, de São Paulo, do Solidariedade. Nós estamos falando da questão eleitoral, é isso? Exatamente. Do dinheiro, que são bilhões, é isso? Bilhões. Olha só. Isso quer dizer o quê? Que está agora no Senado Federal e... Foi para o Senado derrubou e a Câmara quer voltar com o texto original, que era mais, digamos assim, facilitava mais alguns desvios, algum tipo de corrupção dentro das campanhas eleitorais. Então, por isso que é chamado de um projeto que reduz a transparência em campanhas eleitorais. Ou seja, é a classe política tendo coragem de fazer aquilo que é espetacular, maravilhoso para eles. Estou certo? O que é incrível é que alguns parlamentares já estão indo publicamente para defender o texto. Como eu disse agora, o deputado Paulinho da Força. Conhecido Paulinho da Força. Muito conhecido, do Solidariedade. Olha só, até porque ele quer solidariedade para o solidariedade dele. Exatamente. São milhões e milhões e milhões de reais para o Solidariedade, assim como para todos os partidos no Brasil. Quer dizer que o Senado derrubou, era a notícia de ontem, mas hoje já tem novidade, hoje a Câmara quer ressuscitar. Exatamente. E tem mais notícias também do Congresso, que é mais política, agora Direto. Envolvendo uma paraibana. Vamos que vamos. Daniela Ribeiro. Ela rebateu hoje a acusação de nepotismo e garantiu que familiares não são funcionários fantasmas no seu mandato. A senadora paraibana pelo Progressistas divulgou uma nota onde esclarece as contratações de familiares para o seu gabinete. Os esclarecimentos surgem após uma nota publicada pelo jornalista Gabriel Mascarenhas na coluna de Lauro Jardim, no O Globo, apontando que a deputada emprega 2 primas e a filha de uma dessas primas, onde as 3 custam R$630 mil por ano aos cofres públicos. 3 primas da senadora Daniela Ribeiro, 3 primas da senadora Daniela Ribeiro custam mais de R$600 mil por ano, segundo denúncia no jornal o Globo. Isso. De que colunista? Lauro Jardim. O famoso Lauro Jardim, jornalista mais do que conhecido. Lauro Jardim, do O Globo, ou de O Globo, denunciou que a paraibana senadora Daniela Ribeiro tem então 3 primas. Essa é a denúncia, eu não vou colocar teria, porque a denúncia é do Lauro Jardim, foi veiculada no jornal o Globo. Nós estamos trazendo a defesa da senadora, mas a denúncia é de que 3 primas da senadora Daniela Ribeiro estariam no gabinete da senadora, no gabinete da senadora, e custando cerca de R$600 mil por ano. 3 primas, para o ouvinte que tem um primo, que tem uma prima, que tem 10 primos. Eu tenho muitos primos. Você imagina você ser senador e escolher 1, 2, 3 primos seus e dar o salário a eles, ainda que eles trabalhem, evidentemente,
que totalize R$600 mil por ano. Joanderson, qual é a tese da senadora? Olha, na nota ela esclareceu que a seleção dos servidores de seu gabinete leva em consideração a formação e a capacidade técnica. Em tese, eu defendo a senadora porque se tem talento, se trabalha honestamente, eu não consigo entender o problema. Agora, a lei do nepotismo existe, e aí eu imagino que o jornalista, o colunista Lauro Jardim tenha levantado essa questão, estou certo? Isso, na verdade foi o jornalista Gabriel Mascarenhas na coluna de Lauro Jardim. A coluna do Lauro Jardim é tão grande, não é? Isso. É tão forte. Que tem colaboradores. Que tem colaboradores, perfeito. Então, um jornalista, já citado por você, vamos ficar na coluna do Lauro Jardim, que eu acho que escreve também para a revista Veja, se não me falha a memória, ou já escreveu. Enfim, é muito conhecido, né? Lauro Jardim. O que ele diz? Ele coloca o nepotismo? A coluna traz essa questão do nepotismo exatamente. por serem primas? Exatamente. Eles apontam que seria nepotismo pelo caso de ser duas primas e uma filha dessas primas que estão alocadas aí dentro do gabinete. Então são duas primas e uma filha da prima. que quer dizer prima segunda. Exatamente. Não é? Duas primas. Pois Isso. é. Que maravilha, isso é um espetáculo. Eu tenho as minhas primas segundas, que são da idade da minha filha, como filhas, não é? Então a senadora Daniela Ribeiro pode inclusive ter a prima segunda dela como filha. Ironias à parte, porque não estamos aqui para brincar, o que a gente tem que trazer são as notícias sérias. As notícias, Juninho, essa cadeira está viva, relevante. Tem que solicitar o SOS aí do Rafael ou do Igor. Olha, não tem nada a ver com o Juninho, é a cadeira de fato. Bom, o que a gente tem de informação? R$600 mil pesa ou não pesa? Claro que pesa. Então, assim, sem arrudeios, a população não aceita, a população fica indignada. Isso causa, os nomes mais bonitos são ojeriza, mas isso causa horror mesmo. A sociedade está cansada e a senadora é inteligente. Quando a senadora Daniela Ribeiro já veio com a resposta, é porque ela sabe que as pessoas não aceitam esse tipo de coisa. Então, todos os ouvintes de João Pessoa, das outras cidades que estão conosco, sabem do que nós estamos colocando. E tendo votado na senadora Daniela Ribeiro, ou não tendo votado na senadora Daniela Ribeiro, é claro que a reprovação à senadora Daniela Ribeiro pelo ato é muito forte. Como eu disse, eu consigo defender, por exemplo, eu vou ser bem taxativo aqui, né? Bem objetivo. Eu já tive como colaborador, superintendente daqui do Sistema Master, um primo legítimo. Não está conosco mais, o mercado fez um redesenho, continua como colaborador do Conexão Master, mas não tem nenhum vínculo direto com o Sistema Master, que é o Juarez Guedes. Enfim, não falta capacidade, não falta trabalho, legitimidade, honestidade, enfim. Eu acho que está tudo certo. O problema é que quando você é vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, governador, prefeito, aí a coisa muda de figura. Fazer o quê? Quem está na chuva é para se molhar. Então a senadora Daniela Ribeiro sabe do que nós estamos colocando. Sabe. Tanto sabe que fez a nota de resposta. Próxima informação com o Joanderson ou com o Pedro? Acho que com o Joanderson para fechar já, né, Joanderson? Isso, exatamente. Continuando no cenário nacional, a Raquel Dodge pediu ao STF para derrubar decretos de Bolsonaro que facilitam o acesso a armas. No último dia do seu mandato, a Procuradora-Geral da República enviou ontem um parecer pedindo que o Supremo Tribunal Federal declare a inconstitucionalidade de 6 decretos do governo Jair Bolsonaro que alteram as regras de porte e posse de armas. A Procuradora também entrou com 3 ações no STF que contestam medidas defendidas pela gestão Bolsonaro, como o projeto Escola Sem Partido e as mudanças promovidas nas composições dos Conselhos Nacionais do Meio Ambiente e dos Direitos da Criança e do Adolescente. Bom, a Raquel Dodge está de mudança, não é? Já não é mais, né? Já não é mais. Já mudou. Entrou o interino agora. Entrou o interino e já está fazendo barulho o interino. Mas vamos para ela. Honestamente falando, eu entendo que pouco adianta combater a política armamentista do presidente Jair Messias Bolsonaro.
A política armamentista do presidente Bolsonaro é quase como uma prioridade para ele. Então, eu entendo que a classe política se levantando, parte da sociedade se levantando, o Ministério Público, não é? A doutora Raquel Dodge se levantando, não terá um grande impacto, uma força maior, prática, porque a política armamentista do presidente Bolsonaro é foco dele, é foco do presidente. Você imagina, a gente já viu o presidente recuar em muitas questões. Na política armamentista, para deixar quem nos ouve agora com mais acesso à arma, essa política não vai andar para trás algumas casas, não. Eu acho impossível. Isso está no espírito público do presidente Bolsonaro. Isso não é espírito público, Alex, mas aí é que está. A gente precisa entender que 2 mais 2 são 4, não vai dar o resultado de 4, não é porque a gente quer que será 3 ou o resultado de 5, não. Isso é conta, né? Ninguém vai tirar do íntimo do presidente Bolsonaro aquilo que há anos e mais anos ele não só acredita, como levanta a bandeira. Então, para os que querem um Brasil com menos armas, notícia ruim. Para os que concordam com o presidente, entendem que o homem armado, a mulher armada, ajuda essa situação, né? Ajuda no combate à violência. É aquela velha história. O homem de bem armado ajuda a combater o criminoso que está armado. Para os que pensam assim, a gente precisa respeitar. Essa política, para mim, não tem retrocesso. Ainda que seja um retrocesso na opinião de outros. Mas a notícia que nós colocamos agora, ela é importante só para não parecer que jornalisticamente eu estou esquecendo de algo aqui. Estou esquecendo de informar ao ouvinte da Rede Master 95,7 FM. Não posso esquecer. Ela é relevante sim, porque ela pode ter desdobramentos, lógico. Porém, não faz o presidente Bolsonaro recuar. Ele não recua. Disso aí ele não recua. Ontem a gente estava aqui discutindo sobre o salário mínimo, o congelamento por 2 anos ou durante 2 anos do salário mínimo no Brasil. Foi um incêndio enorme. Quanto a isso, eu fechei o programa de ontem dando a minha opinião de que ele iria retroceder bem. Pelo menos o silêncio total, silêncio sepulcral nós tivemos do presidente Bolsonaro e de sua equipe em relação ao tema. Se não vai retroceder, eu estou aqui para lembrar que eu disse que entendia que ele iria retroceder sim. Do mesmo jeito que, ainda que eu esteja errado, é isso que eu quero dizer, não é? Porque a popularidade dele vai para o chão se ele insistir na ideia do congelamento do salário mínimo, que foi o debate de ontem aqui. Na política armamentista, eu já digo que ele não recua de jeito nenhum. Vamos a mais informações? A hora certa com o Juninho? 14h25, o Super Juninho já garantiu, 14h25. Pedro, é com você e a Anésia antes. Isso. Só para esclarecer ainda melhor para os nossos ouvintes, né? O direito ao porte é a autorização para transportar a arma fora de casa. É diferente da posse, que só permite manter a arma dentro de casa. Então, o Estatuto é uma política de controle de armas e está em vigor desde 22 de dezembro de 2003. O texto foi sancionado com o objetivo de reduzir a circulação de armas e estabelecer penas rigorosas para crimes como o porte ilegal e o contrabando. A regulamentação do Estatuto ocorreu em 2004. Então, para derrubar todos os decretos do presidente Jair Bolsonaro, que tornaram mais flexíveis as exigências para a posse e o porte de armas. Então, né, no último dia, a frente da PGR, Raquel Dodge se manifestou a favor de ações apresentadas ao STF pelos partidos Rede Sustentabilidade e o PSOL, que visam barrar os decretos. A relatora das ações é a ministra Rosa
Weber. Você está ouvindo Conexão Master. Alex Filho. Direto ao Pedro com mais notícia pra gente ir sem perder tempo. Exatamente, Alex. Agora, indo para a esfera mais local, o Felipe Leitão revela nome que apoiará para a Prefeitura de Cabedelo em 2020. Ex-aliado de Vitor Hugo, o deputado revelou que foi abraçado pela oposição em Bahia, após, segundo ele, o atual prefeito ter rompido a aliança após a eleição deste ano. Felipe revelou que está preparando nos bastidores a pré-candidatura de Salles Dantas, que, segundo ele, pode ser apoiado por João Azevedo em 2020. Ele disse que tem percorrido as ruas da cidade para atrair apoio à candidatura de Salles, mas também revelou que seu nome ainda é uma hipótese dentro do cenário político da cidade de Cabedelo, corrigindo como tinha dito na matéria sobre Bahia. Nessa questão da cidade portuária, o sonho de todo político, viu? Vou explicar aqui rapidamente para o ouvinte entender. Terceiro PIB, terceira arrecadação do estado. Cidade bem pequena, totalmente plana, com um lado bem abastado, bem confortável, deixa eu trocar a palavra, no sentido financeiro. Onde é que eu quero chegar? Os problemas de Cabedelo são menores do que os problemas de outras tantas dentre as 223 cidades paraibanas. Você imagina que é um sonho de consumo de todo político ser prefeito de Cabedelo, como o Vitor Hugo é hoje, e essa notícia no xadrez político é muito importante que você está trazendo, Pedro. Porque o deputado que você acaba de citar, o Felipe Leitão, foi o deputado estadual do Vitor Hugo. Então aí tem rompimento político. E ele está alinhado ao governador, está alinhado com o governador João Azevedo, perdoe. Força do hábito, Ricardo Coutinho, 8 anos governador, toda a imprensa chamando de governador todos os dias. Aqui, nós igualmente. Inclusive, daqui a pouco eu quero falar sobre a inauguração do Ferreira Costa, da loja Ferreira Costa, aliás, do Home Center Ferreira Costa, que hoje foi para a imprensa. Eu estava lá, o senador Roberto Cavalcante também, daqui a pouco eu falo sobre isso. Tem a ver com João e Ricardo. Pois bem, fechando esse raciocínio. O Felipe Leitão é deputado estadual alinhado com o governador J.A., João Azevedo, e aliado do mesmo, né? Aliado político, além de alinhado em eleições também. Já o Vitor Hugo não é diferente, ou seja, já o Vitor Hugo está sem o apoio agora do deputado, perdeu o apoio do deputado, mas também é alinhado com o J.A., João Azevedo. Por que é interessante no xadrez político essa novidade? Porque até então o Vitor Hugo, o prefeito Vitor Hugo, não tinha concorrente, não tinha adversário. Se as oposições se mexerem, eu vou lembrar que o ex-prefeito Zé Regis acabou de falecer, não foi? Acabou de falecer, o ex-prefeito Zé Regis. Então, a gente sabe que de adversários políticos conhecidos com densidade eleitoral, o prefeito de Cabedelo, a importante Cabedelo, de adversários políticos, a cidade de Cabedelo, o prefeito de Cabedelo não tem muitas opções. Quando a gente tem o nome do Salles Dantas, que busca um lugar ao sol em Cabedelo, quando a gente tem o deputado Felipe Leitão, também buscando um lugar ao sol em Cabedelo, quando a gente tem as lideranças locais, as lideranças políticas locais de Cabedelo, evidentemente, se unindo contra o prefeito Vitor Hugo, a gente começa a ter pelo menos um ingrediente de novidade. Então, a partir de agora, é esperar para ver o que a gente tem sobre o acirramento da disputa na cidade portuária, na cidade de Cabedelo para hoje. É essa informação que por si só é bem forte, por tudo que eu acabei de colocar, e o Pedro já trouxe
tecnicamente, jornalisticamente na notícia, e eu acho muito bom, porque nenhum governo sem oposição presta. Não presta para nada nenhum governo sem oposição. Luciano Cartacho, Romero Rodrigues, João Azevedo, antes Ricardo Coutinho, Jair Bolsonaro, antes Michel Temer, antes Dilma, Lula, FHC, enfim, tanto faz. Donald Trump, lá nos Estados Unidos, tanto faz. Nós precisamos entender que essa oposição que surge em Cabedelo, na cidade de Cabedelo, ela é bem-vinda para toda a Paraíba, porque Cabedelo é um patrimônio de todos nós paraibanos, aí sem dúvida alguma, não é? Cabedelo nos importa muito, não porque é cidade de veraneio de todos os paraibanos, não tem nada a ver com isso não, é pela importância de fato da cidade, e a gente não pode imaginar que o prefeito Vitor Hugo fique então em uma zona de conforto e de repente, por não ter oposição, a zona de conforto fica tão forte que mesmo que ele não faça nada, o prefeito Vitor Hugo, em Cabedelo, isso seja aprovado pela população. Imagina o absurdo que seria, não é? Então, claro que essa oposição é bem-vinda. Eu gostaria de trazer rapidamente aqui um comentário sobre a inauguração, hoje ainda não inauguração para toda a população, mas para a imprensa, do Home Center Ferreira Costa, aquele gigantesco empreendimento aqui na BR-230, logo vizinho ao Carrefour, na entrada principal do Bessa, né, para o bairro do Bessa, ali próximo ao Bessa Shopping. Pois bem, o Ferreira Costa, rapidamente aqui, falar da questão empresarial, está gerando 600 empregos diretos, é algo extraordinário, né, um número muito forte mesmo. E tem uma complexidade com milhões de reais investidos na Paraíba. Nós conhecemos todas as dependências, é algo fantástico, extraordinário. Tem como seu concorrente Lojas Carajás, não é? Que existe ali no Geisel, acho que ali é Geisel, né? Às vezes por metros muda um pouco o bairro, mas eu acho que é Geisel ali. E também uma outra loja em Cabedelo. Mas eu acho que o Home Center Ferreira Costa ainda é um pouco mais sofisticado em suas instalações, não no sentido de preço, nada disso, pelo contrário, vem com guerra de preço, onde o consumidor que está nos ouvindo pode sair de Pitimbu, Caaporã, Pedras de Fogo, Conde, Alhandra e vir para cá, estou dando exemplo, para João Pessoa fazer sua compra, que com certeza absoluta terá vantagens em preços. É algo impressionante, gigantesco, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Agradecer ao empresário, o senhor Guilherme, um dos anfitriões que nos recebeu muitíssimo bem. Lá estávamos o Sistema Master de comunicação, eu, a Karina Costa, o Ivan Araújo, a equipe de reportagem, e todos os outros sistemas de comunicação, além do Sistema Master de comunicação, com a TV Master, a Rede Master 95,7 FM e o Portal Paraíba Master representados, além do Sistema Master, o Sistema Arapuã, o Sistema Correio de Comunicação, não lembro agora de um outro sistema, os mais importantes portais, etc. Pois bem, estive ao lado do senador Roberto Cavalcante, o empresário proprietário do Sistema Correio de Comunicação, um abraço para ele, e fomos todos muito bem recebidos. Ok, boa notícia, aquecimento da economia, tenho todos certeza que quando a gente vê um supermercado bem mais, como há poucos dias eu estava também como convidado da inauguração, não é? Pelo empresário Rodolfo, toda a família, 5 novos supermercados a gente vai receber, 2 no Altiplano, o da Rui Carneiro, bem mais, no Bessa, também ali bem próximo ao Bessa Shopping, um que eu acho que vem de Catolé do Rocha, mas é muito grande, muito bonito, claro, como tem a importância a cidade de Catolé do Rocha. Falei de 4, acho que existe um 5º. O supermercado do Hulk, ali no Retão de Manaíra, onde era o Habib's, praticamente em frente ao Pão de Açúcar.
São esses 5. Isso é maravilhoso, retomada da economia, notícias boas para os nossos ouvintes, se Deus quiser, emprego para o filho da senhora que está nos ouvindo, para a filha do senhor que está nos ouvindo, para você adolescente que está entendendo que a economia está saindo de um momento muito ruim, uma boa notícia de esperança para você continuar estudando, batalhando, seu primeiro emprego, jovem também. Boas notícias de maneira verdadeira têm que ser dadas. Essa é uma boa notícia. Mas, politicamente, existiu algo impressionante lá. Uma parte do texto, não tinha político lá, tá? Só para adiantar, somente a imprensa. Mas uma parte do texto dos anfitriões, depois que o mestre de cerimônia passou a palavra para eles e começamos então a viver de fato a coletiva de imprensa, não é? Um dos anfitriões disse o seguinte: não é normal o que a Paraíba viveu nos últimos anos e vive. Atentem bem, todos os deputados que estão nos ouvindo, a SECOM de João Pessoa, a SECOM da Paraíba. É um ingrediente político muito forte. Eu chamaria do seguinte: João e Ricardo unidos novamente pelo Home Center Ferreira Costa. Seria essa minha manchete se eu tivesse tempo de escrever um artigo. Estou buscando mais tempo para fazer isso. Vou fazê-lo então ao vivo aqui nos microfones da Rede Master 95,7 FM. João Azevedo e Ricardo Coutinho, unidos novamente pelo Home Center Ferreira Costa. É que no discurso de inauguração, na coletiva de imprensa, um dos anfitriões afirmou que em todo o Brasil e especialmente nos estados do Nordeste brasileiro, não é normal o que a Paraíba viveu nos últimos anos e está vivendo hoje, aqui e agora. O equilíbrio fiscal do estado da Paraíba, fiscal e financeiro do estado em que nós vivemos, é de impressionar e chamar a atenção de todo o Brasil. Assim diziam os anfitriões da manhã de hoje, na coletiva de imprensa do Home Center Ferreira Costa. Inevitavelmente, ainda que sem citar nomes, ele elogiava demasiadamente o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e estendia, como empresário, o elogio à estabilidade econômica financeira do estado em que nós vivemos, ao atual governador João Azevedo. Percebam que essa união política, essa força política que está em vias de racha oficial, rompimento declarado de maneira oficial, estamos em vias disso. Perceba que é tão forte que, além de eleger o governador, essa união política, além de eleger o governador João Azevedo no último pleito eleitoral, há poucos meses, ela sai da esfera política, do campo político, dentre os 36 deputados estaduais, 12 deputados federais, 3 senadores, os 223 prefeitos e prefeitas da Paraíba, e ela vai para um campo neutro, o campo empresarial, onde mesmo, provavelmente, sabendo que há um incêndio no Jardim dos Girassóis, mesmo tendo algum conhecimento de que Ricardo e João estão rompendo politicamente, o texto do empresário anfitrião que acaba de investir milhões e milhões de reais na nossa Paraíba, é um texto de que essa união sempre fez bem à Paraíba, aos paraibanos e, curiosamente, no texto dele, indiretamente, evidentemente, preciso ter essa responsabilidade jornalística, essa união continua fazendo bem à Paraíba. Os nomes não foram citados, mas os governos foram. Portanto, Ricardo e João
João Azevedo e Ricardo Coutinho continuam unidos na força empresarial, econômica e de desenvolvimento do estado da Paraíba, segundo nos inspirou nessa manhã de coletiva de imprensa o empresário anfitrião da rede de lojas que está em 5º lugar em ranking nacional no seu segmento, o Home Center Ferreira Costa. Portanto, esse fica como o comentário, esse é o comentário do dia aqui no Conexão Master, rádio em rede com a sua TV Master. Na Rede Master 95,7 FM e na TV Master, a primeira e única toda nossa. Você está ouvindo Conexão Master. Alex Filho. 14 horas 42 minutos, 2h42. Pedro Beija, continuamos com você. Exatamente, Alex. Seguindo, falamos de Ricardo Coutinho agora há pouco. E mais cedo, Adriano Galdino rebateu Ricardo Coutinho e disse que ex-governador precisou dos amigos para chegar onde está. O presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, rebateu as afirmações do ex-governador Ricardo Coutinho, que foram dadas recentemente acusando ingratidão de seus aliados. Na manhã desta quarta, em entrevista coletiva, o deputado reconheceu a liderança de Ricardo Coutinho frente ao PSB, mas declarou que, sem a ajuda dos amigos e dos companheiros, ele não conseguiria com toda certeza as vitórias que teve. Galdino afirmou também não ter se preocupado e nem ter se sentido atingido com as afirmativas de Ricardo sobre ingratidão. Galdino ainda reforçou a sua fala ao dizer que Ricardo Coutinho não é onipresente, onipotente e onisciente. Ele é um cidadão que tem um apoio político muito grande. O deputado considera também que Ricardo foi infeliz em suas declarações sobre ingratidão. Tema muito delicado porque o presidente Adriano Galdino é um aliado de primeira hora do ex-governador Ricardo Coutinho. E o governador Ricardo Coutinho se sente alguém extremamente doador, politicamente falando, ao presidente Galdino. Então, tanto o presidente Galdino foi alguém aliado de primeira hora, como eu coloquei, então já entregou a sua participação, como o ex-governador Ricardo também se sente extremamente colaborador do sucesso político do presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Adriano Galdino. Então é uma questão muito delicada, eu diria, é como lavar roupa suja na frente de todos através da grande mídia do nosso Estado. Aqui estamos nós nos microfones da Rede Master 95,7 FM, tendo que tratar desse assunto que não há como comentar, porque de fato a gente entende que não há devedor aí nesse caso. Pedro. Seguindo com notícias, vereador aliado de Romero volta a elogiar postura de João Azevedo. O vice-líder do prefeito na Câmara Municipal de Campina Grande, o vereador Alexandre do Sindicato, destacou o espírito democrático de João Azevedo e que o governador é um homem aberto ao diálogo. Segundo o vereador, João está agindo diferente do ex-governador Ricardo Coutinho e está fazendo mais por Campina Grande, destacou o vereador. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Consumidor na Assembleia volta a defender tolerância em estacionamentos. O deputado estadual Wilson Filho lamentou a falta de interesse dos shoppings em construírem um consenso com a frente e os órgãos de consumidor para permitir carência de 20 minutos em estabelecimentos na Paraíba. O parlamentar assegurou que não vai desistir da proposta. Olha, eu gostaria de trazer uma informação importante sobre o emprego, o desemprego. Eu fico pensando muito na dor de cada pai, na dor de cada mãe. Essas coisas me importam muito, sempre importaram. Nos últimos tempos me importam mais ainda, porque a crise nos fez sentir outras dores que não sentíamos antes. E não me deixa feliz a ideia de que famílias chorem pela dor do desemprego. Agora há pouco eu estava vendo em um portal importante de notícias, um portal nacional, que
um percentual grande de famílias brasileiras simplesmente configura-se hoje no rol de nenhum empregado dentro do domicílio, ou seja, nenhuma renda dentro do domicílio. Isso é muito forte, né? Então, eu gostaria de trazer uma notícia boa em relação aos números do desemprego, certo? Isso vai se redesenhando, se Deus quiser, com a bênção de Deus, então, nos 4 cantos do país. Desemprego em queda. No trimestre encerrado em julho deste ano, o índice de desemprego no Brasil alcançou 11,8% da população economicamente ativa. Tem a história dos que não buscam emprego, né? Seguindo então, segundo dados divulgados pelo IPEA hoje, ok? Trata-se do menor percentual de desempregados para o período desde o ano de 2016, quando tudo desandou, né? 2016, 17 e 18 foi, graças a Deus, um pouco da retomada. Quando tudo desandou não, porque desandou em 2015, mas 2016 a gente já tinha um pico aí diabólico no Brasil. Ao longo de 2019, a taxa já registrou um recuo de 0,9%. Traduzir isso aqui. O desemprego caiu quase 1%. Esse 1% é em cima do número total, tá? Para o público entender. Mais ou menos o seguinte. Se está 11,8 hoje, a conta é essa. Estava 12,9. Deixa eu arredondar isso aqui para ficar mais tranquilo para todos nós. É como se a gente tivesse 13% da população desempregada, hoje a gente tem 12%. Por uma questão de justiça, fosse o governo de direita, de esquerda, o que for, isso não importa a nós que fazemos jornalismo. Por uma questão de justiça, nesse caso ao governo que está posto, o governo Bolsonaro, é claro que a gente sabe que isso não é apenas a política, a retomada econômica não tem a ver apenas com a política, evidentemente que não, mas tem a ver e muito com a política, também evidentemente que sim. 1% de recuo do desemprego é muita coisa, mas é muita coisa mesmo. Eu acho que estamos chegando próximos a 1 milhão de desempregados a menos, 1 milhão de brasileiros e brasileiras. Pode ser um próximo ainda distante. Não, o número é 700 mil, falta 300 mil. Eu estou arredondando para cima, primeiro porque eu acho que a gente pode chegar até dezembro desse ano com essa marca de menos 1 milhão de desempregados. Eu acho. E não é por conta do emprego temporário, porque eu sei que isso sempre existe, até no ano de recessão e depressão econômica que a gente viveu, nos 2 anos de depressão econômica, com um recuo de 3,5% da economia, uma coisa horrorosa, terrível, até ali o trimestre, que é o último do ano, né? Outubro, novembro e dezembro, a partir do mês que vem, aquece, não tem jeito, os famosos empregos temporários. Mas não é disso que eu estou falando, não. Estou falando de retomada da economia geral. Quando a gente fala de 1%, é preciso celebrar. Parabéns ao governo Bolsonaro, parabéns ao governo João Azevedo, parabéns ao governo Luciano Cartacho, aqui em João Pessoa, a todos que têm a ver. E claro, parabéns à iniciativa privada, parabéns aos que estão voltando a investir, parabéns aos que acreditam no Brasil, que acreditam na Paraíba, em João Pessoa. É um conjunto de forças, graças a Deus, graças ao nosso Deus. Então, é uma notícia extraordinária que eu precisava trazer aqui para vocês. Por favor, Pedro. Seguindo com notícias, com Rodrigo Maia, líderes da Câmara reclamam de traição de senadores e Alcolumbre. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e os senadores em geral foram alvo de xingamentos dos deputados durante encontros na noite de ontem e na manhã de hoje, inclusive na residência oficial do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para discutir o texto aprovado pelos senadores do projeto que ajusta a legislação eleitoral ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas.
Traição, covardia, populismo barato e uma sacanagem foram os termos usados pelos líderes para classificar a votação no Senado. Até alguns palavrões têm sido usados nas conversas reservadas dos deputados sobre a atuação dos senadores. Por qual motivo? Pela votação, o texto aprovado dos senadores do projeto que ajusta a legislação eleitoral ao Fundo Especial de Financiamento de Campanhas. Ou seja, você complementa a informação do João Anderson, não é? O Senado atrapalhou a festa dos políticos, o Senado atrapalhou a festa da Câmara dos deputados federais, portanto, e você está nos revelando aqui que até xingamento aconteceu, é isso? Isso, uma verdadeira revolta da grande maioria da Câmara e do Senado, porque na votação de ontem, o plenário do Senado derrubou praticamente todos os itens aprovados, né, pelo projeto original da Câmara. Considerada, como disse João Anderson mais cedo, consideraram que diminuía a transparência e afrouxava o controle sobre a utilização de verbas públicas. E no texto devolvido à Câmara sobrou apenas o fundo eleitoral, apenas o ponto que fala sobre o fundo eleitoral, e ainda assim limitando o valor ao das últimas eleições com correção da inflação. Isso revoltou parte da classe política presente na Câmara dos Deputados e uma parte do Senado. Muito bom de verdade. Por quê? A 14 horas e 53 minutos, de alguma forma, a gente não pode imaginar, quando a gente tem acesso a essa notícia, e eu digo que é muito bom, é porque a gente não pode imaginar que o Senado pensa de um jeito e a Câmara pensa do outro. Essa seria a maior mentira do mundo. Então, digamos que, politicamente, a Câmara consiga resolver essa situação. O Senado não pode ficar de santo e a Câmara de demônio. Nós estamos falando do Congresso Nacional, aí você pode dizer, não, Alex, são 81 senadores, 513 deputados federais. Não é isso, não é isso. Deixa eu ser simples aqui. 3 senadores da Paraíba. Senador Maranhão tentou eleger o sobrinho, Benjamin Maranhão, ele perdeu. Senadora Daniela Ribeiro foi eleita junto com o irmão dela, o deputado federal Aguinaldo Ribeiro. Senador veneziano Vital do Rego tentou eleger a esposa, Ana Cláudia. Não elegeu. Aí você diz, não, então quer dizer que o Senado mudou, a Câmara... Percebam, eu falei primeiro dos senadores. Eu falei primeiro dos 3 senadores. Eu estou dizendo que o Senado e a Câmara são idênticos. São idênticos. Não é? No mínimo são quase gêmeos, quase gêmeos, daqueles que se parecem, né? Enfim, eu acho ótimo a gente ter acesso a esse xingamento, a essa revolta, porque não tem máscara. É bom que não tenha máscara. A gente percebe, e aí o ouvinte que está conosco agora na Rede Master 95,7 FM diz com quem está a razão, e ponto final. Não é assim? Próxima notícia. Vamos lá. Carlos Bolsonaro diz que pai está bem e prepara discurso da ONU. O presidente Jair Bolsonaro está reunido com pessoas de sua confiança para preparar o discurso de abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que acontece na próxima terça-feira, dia 24. A informação é de um dos filhos do presidente, que é o vereador licenciado do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Há poucos dias da viagem para o encontro da ONU em Nova York, o presidente recebeu nesta quarta-feira o chanceler Ernesto Araújo e um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general Augusto Heleno, considerado os principais conselheiros do presidente, também esteve no local. Bolsonaro tem sido acompanhado por médicos. E mais cedo, nesta quarta, o ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, afirmou que não há risco de Bolsonaro cancelar sua viagem aos Estados Unidos, onde deve discursar na abertura da Assembleia Geral da ONU, no próximo dia 24. Bolsonaro firme e forte e na ONU. Tudo certo, vamos seguir? Seguindo com notícias, pelo menos 3 partidos na Paraíba podem ter mandatos cassados caso seja aprovado o uso de candidaturas laranjas. Essa é forte, hein? A decisão do Tribunal Superior Eleitoral de que a presença de candidaturas de laranjas para fraudar a cota mínima de candidatas mulheres deve levar à cassação de toda a chapa eleitoral pode chegar à Paraíba. Isso porque a decisão, que foi relativa a candidaturas no Piauí, pode abrir precedente para casos semelhantes.
Na Paraíba, recaem suspeitas sobre pelo menos 3 partidos, o PR, PTB e o PSL, que são acusados de terem utilizado o artifício de candidaturas laranja para garantir a coligação, de acordo com o levantamento feito por equipes de reportagem de jornais de São Paulo e também da Paraíba. Existe o caso de deputadas que são citados em matérias e essas informações estão disponíveis em andamento de processos da Justiça Eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral ainda não respondeu sobre demais casos. É importante, a gente vai fechar com essa informação. Marcelo Moura já está assumindo o comando, na troca do comando aqui da nave com o nosso Juninho. A Anésia Nunes preparada para se despedir dos nossos ouvintes, internautas, mas essa notícia que o Pedro colocou já está completa, tem começo, meio e fim. Eu vou traduzir apenas algumas questões. Vamos lá. Mulheres precisam se candidatar de acordo com as regras eleitorais. Mas eu não posso convencer a Anésia de ser candidata. Ela não tem que ter vontade. Estamos aqui agora no estúdio com 4 homens, uma mulher na bancada. Ela não pode ser obrigada a ter vontade de disputar uma vaga na Câmara de Vereadores no ano que vem aqui, dentre as 27 vagas. E aí, para resumir, nessa ilustração, você imagina a sua família aí, você que está conosco no Uber, no táxi, no carro, no caminhão, viajando, em casa nos ouvindo, no trabalho nos ouvindo, aonde quer que seja, muito obrigado, estudando, trabalhando. Você imagina que você não pode obrigar uma mulher que está ao seu lado a disputar uma eleição para deputada estadual, para deputada federal, para senadora, para vereadora, para prefeita. Aliás, isso é mais para o legislativo, tira o prefeito da história. Pois bem, do mesmo jeito, de forma bem simples, como os homens não são obrigados. Acontece que, culturalmente, os homens no Brasil são os detentores dos mandatos. Ah, mas faz tempo que tem mulheres na política, Alex Filho. Eu sei disso, mas o percentual é perto de 0. Eu vou repetir, o percentual é perto de 0. Nesse momento, nós temos 12 deputados federais, temos uma deputada federal, que é a Edna Henrique, se não me falha a memória, somente ela. Isso não chega a 10%, seria 1,2%, mas vamos dizer que chega a 10%, ok? Acho que na legislatura passada, dentre os 12 federais, nenhuma mulher, se não me falha a memória. Eu não vou me alongar nessa questão proporcional para dizer o seguinte: a legislação, a lei mudou um pouco isso. Mas a lei não vai fazer a Anésia Nunes mudar de ideia, porque é para as mulheres que querem se candidatarem, não é? Então ninguém pode obrigar uma mulher a ser candidata. Como eu, Pedro, Juninho, Marcelo, nenhum de nós somos obrigados a sermos candidatos. Pois bem, o que a gente faz se tem a lei e a lei não obriga as mulheres? Vamos lá. A lei obriga os partidos. O que os partidos têm que fazer? Anésia, pelo amor de Deus, Anésia, pelo amor de Deus. Anésia representando todas as milhares de mulheres que estão nos ouvindo agora aqui na Rede Master. Dito isso, os partidos recebem diversos nãos, bem redondo. Anésia diz não, Anésia diz não, Anésia diz não. Próximo capítulo, para a gente chegar no final. Aí eu vou ser curto e grosso. Qual é o partido que faz isso aqui na Paraíba? Eu não posso ficar em cima do muro, eu posso responder jornalisticamente. Sendo investigado, até onde eu sei, nesse momento, nenhum partido. Existiu, acho que a filha do presidente do PROS, mas eu não sei se ela está sendo investigada. Não sei, por isso que não posso afirmar agora. Porém, existe o Laranjal, famoso Laranjal de Minas Gerais, eu acho que é Minas, não é? O ministro, é o Ricardo Salles, do Meio Ambiente? Do Turismo. É o do Turismo, obrigado, do Turismo, exatamente, Pedro. Do governo Bolsonaro.
Aí essa decisão sua é a do TSE, não é? Isso, do TSE. e levantamentos feitos pelo Lá de jornal Piauí. Folha de São Paulo também. Tá, levantamentos da... Levantamentos feitos pelo jornal Folha de São Paulo. Tá, Folha de São Paulo. Com o andamento do processo. Ok. O Tribunal Superior Eleitoral acabou de decidir o seguinte, que foi o que Pedro disse. Isso é um tsunami. É um tsunami. Se aplicar, é queda e coice. Queda e coice. Acabou de decidir que lá numa cidade pequena, linda, maravilhosa do Piauí, toda a chapa foi destituída porque encontraram, candidaturas laranjas. De mulheres ou não? De mulheres, não é? Referente à cota de mulheres. Cota de mulheres, obrigado. Mais uma informação importante. Cota de mulheres, esse é o nome que o Pedro trouxe. Sendo assim, essa cota de mulheres tem dinheiro, e são milhões de reais quando a gente coloca Brasil, e no final das contas não é pouco dinheiro em cada partido, em cada parte do Brasil. E aí descobriram que nessa última eleição, não na do Piauí, que já é decisão do Tribunal Superior Eleitoral, mas nessa última eleição, alguns laranjais foram plantados durante o período eleitoral. Pernambuco aqui, isso. PSL do Bivar, que é o presidente, não é? Presidente nacional do PSL. Nacional do PSL. Partido do Bolsonaro, para quem esqueceu. Em Minas, o estado é Minas, né? E em outro estado ainda. Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro. O que acontece? A oposição ao Bolsonaro não gosta de rede, não dorme, não cochila e não vai deixar isso barato. O problema é, com licença da expressão, se a oposição tiver rabo preso com esse tema. Se tiver laranjais também na oposição. Em dando para partir para o debate, podem esperar, amanhã a gente volta com mais notícias em relação a isso. É tsunami mesmo nessa história. Pedro, até amanhã. Muito obrigado, Alex. Até amanhã. Nós não queremos cassação, não queremos que chapas inteiras sejam jogadas ao lixo, no fogo, no incêndio, nada disso. Mas foi o que o Tribunal Superior Eleitoral disse, sim senhor, hoje, no caso, foi ontem, né? No caso, ontem a notícia veio No hoje. Piauí, não é isso? No caso do Piauí. Mas, se acontecer o que aconteceu no Piauí, vários deputados vão perder o mandato. Vários deputados, desses laranjais que já estão sendo investigados. É loucura, viu? Muita coisa, muita gente grande pode cair. Vai ser feito o levantamento também de Folha de São Paulo, eu tenho certeza de nomes que podem estar comprometidos com isso. Amanhã a gente podia trazer, você podia fazer essa pesquisa para mim. Perfeito. Ok? Marcelo Moura, boa tarde. Boa tarde, por isso que laranja eu só gosto depois do almoço, né? Depois do feijão, a laranjinha. Sua laranja é uma laranja abençoada, né? Exatamente. É uma laranja sem nenhum pecado, ou seja, Sem nenhum pecado. faz bem, é uma bênção e ponto final. É verdade. Assim como a sua tarde está abençoada. Abençoadíssima, e a gente vai começar daqui a pouquinho o nosso Tarde Master, já trazendo aqui ele, ó. Daqui a pouquinho. Eita, é o irmão Lázaro. Irmão Lázaro. Eu recebi uma pesquisa ontem, ele está, acho que entre os 5 primeiros colocados na disputa pela Prefeitura de Salvador. Ele que foi candidato a senador. Perdeu essa... Era deputado federal, foi candidato a senador, não é um passo muito maior, mas foi muito bem votado. Perdeu, mas foi muito bem votado. E continua cantando e abençoando o Brasil. Amém. E vai cantar pra gente aqui depois dos comerciais. Eita, então vou embora. Com essa eu vou embora. Marcelo, uma tarde abençoadíssima para você e todos os ouvintes. Muito obrigado por sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser, a bordo do Conexão Master Rádio. Anésia Nunes, até amanhã. Amanhã, Alex Filho, Pedro, Marcelo. Amanhã estaremos aqui reunidos novamente com 60 minutos de programação, deixando você bem informado de todos os acontecimentos da política nacional e também da política regional. Até amanhã. Exatamente. 59 minutos cravados agora. Estamos indo embora. Até amanhã, se Até Deus amanhã. quiser, a bordo do Conexão Master Rádio, na sua Rede Master 95,7 FM. Deus abençoe você. Deus abençoe a Paraíba. Tchau. Acabamos de apresentar Conexão Master,
O melhor programa político da televisão paraibana, agora também no rádio. Obrigado pela sua audiência, participação. Até o próximo encontro, aqui na Rede Master 95,7 FM. Conexão Master.